muito bem-vindos a mais um episódio do TIOSScast, o podcast oficial aqui do portal Licitações Municipais. Desde já agradeço a sua audiência, você que nos acompanha pelo Spotify, já siga o nosso canal, ative as notificações, pois todos os dias, de segunda a segunda, um conteúdo que vai ajudar a destravar a aplicação da nova lei de licitações. Da mesma forma, você que nos acompanha pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal, toda semana um conteúdo também sobre a 14133 com foco municipal. Estamos aqui gravando esse episódio em parceria com a SEAP Brasil durante o Pregoeiro Summit 2025 e nesse evento nós encontramos aqui o professor Danilo Falcão, que está também em um evento sobre legislativo, é o Legislativo Experience. E nós fomos lá, trouxemos o professor, laçamos o professor, porque ele é um grande entusiasta do direito municipal, um especialista, advogado, especialista em municípios, executivo e legislativo, e veio aqui brindar a nossa audiência com a sua expertise. Ele que tem essa obra, Processo e Procedimento Legislativo Municipal com apontamentos práticos, revisada, atualizada e ampliada. Danilo, seja bem-vindo. Obrigado, querido Tios, parabéns pelo trabalho. TIOSScast seguramente um sucesso aí nas redes sociais, nas plataformas de streaming educacional. É uma alegria muito grande estar com você aqui para poder compartilhar um pouco das vivências e experiências que eu venho somando aí ao longo de 20 anos de atuação profissional, estudando o processo legislativo, a produção normativa, com um foco bem dirigido, direcionado aos municípios, tá? Tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, a gente tem uma vivência prática, a ideia é aprender e compartilhar sempre com aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais da gestão pública. Afinal de contas, a vida acontece no município. Exato. Danilo, fala um pouquinho dessa obra aqui. Antes de nós entrarmos na temática, falaremos como simplificar as licitações aí na sua Câmara Municipal. Maravilha. Esse livro é a terceira edição. Tá, eu estou bem feliz com o resultado, a terceira edição desse livro. Ele foi lançado a primeira edição em 2020 e aqui a gente traz uma série de apontamentos doutrinários, teóricos e jurisprudenciais. A ideia é a gente compartilhar essas vivências, capturando os aspectos constitucionais do processo legislativo que a gente deve aplicar em âmbito municipal. Então tem toda a dinâmica da produção normativa, desde a iniciativa até a vigência da lei. A gente traz apontamentos em relação aos tipos de procedimento legislativo e de construção de atos normativos. Tem uma base principiológica que eu sou literalmente apaixonado. São 12 princípios que a gente traz para validar a tramitação normativa, que eu chamo de princípios do processo legislativo. Então é uma obra super completa. E nessa edição eu trago um capítulo muito bacana sobre a lei mais importante do município abaixo da Constituição. Muitos dizem que a lei mais importante do município é a lei orgânica. E eu sempre tenho dito, a lei mais importante do município / estado em sentido amplo é a Constituição Federal. E no município, a lei orgânica precisa estar compatível com o texto constitucional. Abaixo da lei maior, eu trago um tema muito legal que está nessa edição, que é justamente um capítulo sobre o processo legislativo do ciclo orçamentário, que está intimamente conectado com a lei 14133, né? Porque a gente tem que pensar no PCA. Aqui só o spoiler, que serve como base para quando a gente for produzir a LDO e a LOA, porque afinal de contas, a perspectiva, o planejamento de contratações precisa, no mínimo, guardar a dotação orçamentária para poder cumprimento aqui. Então, tá bem legal, tá bem legal. Muito bom. Vejam só, nós vivemos em um país de extensão continental, porém existem diferenças abissais, sejam elas estruturais, sociais e econômicas, que impactam diretamente na efetivação de direitos sociais fundamentais, personalíssimos, e nós temos a 14133 como uma ferramenta para nós efetivarmos essas políticas públicas e darmos dignidade, principalmente para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Estamos aqui em Santa Catarina, menor município de Santa Catarina, Santiago do Sul, 1.651 habitantes. Santiago do Sul precisa cumprir a 14133 da mesma forma que Florianópolis, da mesma forma que o governo do estado e o governo federal. Perfeito. A grande pergunta é, como efetivar a 14133 em uma prefeitura, em uma câmara municipal? Como agregar segurança jurídica para que os processos sejam leves, dinâmicos e ao mesmo tempo com segurança jurídica? Essa pergunta é extremamente interessante, porque se a gente for fazer uma análise técnica dos municípios do Brasil, a maioria deles tem população abaixo de 200 mil habitantes.
muitos de 50 mil habitantes para baixo. Então, o que é que a gente vai ter? Primeira dificuldade, e que pode se converter em oportunidade. Primeira dificuldade, material humano. Existe quase que estatisticamente falando, 60% das câmaras municipais do Brasil não tem nenhum servidor efetivo. Então a gente já tem uma situação que, talvez você aí com conhecimento maior na matéria de licitações vai trazer para a gente aqui, o agente de contratação precisa ou não ser um servidor efetivo, integrante dos quadros. Se eu for para o legislativo que não tem nenhum servidor efetivo, eu não consigo ter o agente de contratação e vou ter bastante dificuldade em formar a comissão de licitação. Então, quando eu venho para municípios menores, a gente não tem o material humano, não tem o conhecimento técnico do profissional que está lá para fazer uma licitação. Eu tive num evento ano passado, em São Paulo, só para procuradores legislativos. E uma procuradora disse a mim que chegou para eles, isso aqui é uma informação, não é decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas houve um apontamento do auditor dizendo o seguinte: naquela Câmara Municipal, um município pequeno, houveram 15 ou 20 processos de dispensa. E o agente de contratação recebeu uma gratificação para ser o agente de contratação naqueles processos. E sabe qual foi o apontamento do auditor? Que dispensa não é processo, então não precisa de agente de contratação. E assim sendo, ele deveria devolver a gratificação que recebeu. Eu não sei se é tão assim. Em nexo e dispensa eu também preciso, pelo menos é o meu sentimento, eu tenho que ter o agente de contratação. Então um apontamento desse, se converte em decisão do tribunal, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir gente. Você vem para um município de 1.000 e poucos habitantes. Quanto é que uma Câmara Municipal que recebe 7% da receita corrente líquida de um município como esse, que fatalmente é uma receita pequena, como é que ele consegue remunerar bem um servidor para produzir os processos licitatórios? Então a gente tem dificuldade de material humano e muitas vezes de remuneração atrativa para trazer o servidor para que ele possa executar o serviço. Então a gente tem, como você falou, o Brasil tem dimensões territoriais gigantes e a gente tem uma disparidade muito grande financeira e de equipe de municípios pequenos para aqueles grandões, sendo certo que todos têm que implementar a norma ou dar cumprimento a ela. Então a gente tem muitas coisas aí, muitas questões a enfrentar. Vejam só, e os municípios possuem um poder tão grande, só que muitas vezes acaba ficando oculto. Vejam, a Lei de Licitações tem 194 artigos. O artigo 176 dispõe de forma expressa que, no período de até 6 anos da publicação da norma, municípios com até 20 mil habitantes terão ali algumas prerrogativas, e uma delas vem ao encontro do seu questionamento. O agente de contratação lá do artigo 8º, efetivo ou comissionado? Para os municípios com até 20 mil habitantes, até abril de 2027, em tese, tem a possibilidade de atuar com servidores comissionados, pois o artigo 8º terá efetividade plena a partir de abril de 2027. Vejam, segundo dados do IBGE do último censo, 44,8% dos municípios do Brasil têm população estimada em até 10 mil habitantes. Então, praticamente metade, até 10 mil habitantes. Até 20 mil habitantes, praticamente 70% dos municípios. Então, isso revela que nós somos um país municipalista e de prevalência de municípios de pequeno porte. exatamente. Durante a 24ª Marcha dos Prefeitos em Brasília, em março de 2023, houve o quê? Uma mobilização que culminou na medida provisória que deu aquela sobrevida de 9 meses para 8666. Isso. Veja a força municipalista. Então nós temos condições realmente de fazer uma revolução através dessa força municipalista, autonomia da Constituição Federal, artigo 18 e tantas outras questões. Mas respondendo efetivamente essa sua pergunta, vejam, a Lei de Licitações, ela traz normas gerais e normas não gerais. O artigo 8º, ele traz uma especificidade muito grande, e essa especificidade remete a uma norma não geral. A União extrapola a competência dela ao dispor para os municípios como se dará a configuração das atividades do dia a dia. Porque uma coisa é abrir uma licitação no governo federal, outra coisa é abrir uma licitação em Serra da Saudade, que é o menor município do Brasil. Perfeito. Veja, o artigo 30 da Constituição, inciso 1, traz lá municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Precisamos usufruir dessa competência. É um tema que tira os professores da zona de conforto, porque não é algo
amplamente difundido, mas é extremamente necessário. Nós só conseguiremos dar efetividade plena na 14133 em âmbito municipal se os municípios assumirem o protagonismo e legislarem sobre as normas não gerais. E essa, no tocante ao agente de contratação, é uma norma não geral. Aí vem uma outra questão, né? E muitos que dizem, não, tem que ser efetivo. Eu só não vou dizer o nome do santo, mas vou contar um milagre. No estado do Maranhão, o TCE do estado diz o seguinte, olha só, pessoal, o agente de contratação precisa ser um servidor efetivo. Estou falando isso que eu estou fazendo uma consultoria numa Câmara Municipal lá, e a primeira pergunta que eu tive com o pessoal agora no início do ano foi justamente o quê? Vocês têm agente de contratação? Não, não temos. O agente de contratação, eu querendo entender o que o tribunal pensa, seria um servidor efetivo ou poderíamos ter um cargo em comissão? O pessoal da contabilidade disse, o TCE aqui diz, tem que ser efetivo. Então criou-se uma função gratificada para que a Câmara solicite do Executivo um servidor que ela não tem, para que esse cara seja o agente de contratação. E aí eu fico pensando, no caso efetivo lá, foi tudo bem. E se o prefeito não cedesse? Ele não é obrigado a ceder. E se ele não cedesse, como é que a gente teria dentro do Poder Legislativo aquele tal agente de contratação, que é peça fundamental em toda a engrenagem desse processo licitatório? Aí você traz uma situação que eu acho extremamente relevante e falo muito sobre isso. Quem produziu a Lei 14.133 estava em um ar-condicionado que não é o do município. O ar-condicionado de Brasília muitas vezes é muito mais frio do que o do município. E tem municípios que sequer têm ar-condicionado no setor de licitação, por exemplo. Então, a dinâmica do que foi elaborado, que é muito legal, a Lei 14.133 é muito melhor do que a outra lei, que eu não gosto nem de falar o nome, porque tem aquele saudosista, né? Você falou que aquela prorrogação em 2023, e teve gente que esperou até 31 de dezembro de 2023 uma nova prorrogação. Então, o município, ele tem uma dinâmica de funcionamento totalmente diferente de Brasília. Então, os deputados e senadores, quando validaram a aprovação da norma, fatalmente eles pensaram muito mais lá no que acontece no governo federal do que nos estados e municípios, porque os estados também têm dificuldade. E aí eu venho para o pequeno, mas que onde tudo acontece, o município. Pô, se você olha o que está na Lei 14.133 sobre o aspecto macro, tem coisas que o município não vai conseguir implementar se a gente imaginar que é norma geral. Então, a discricionariedade legislativa que a própria Constituição diz, norma geral é a União, norma específica você vai entender a sua dificuldade. O Legislativo e o Executivo precisam agir de forma proativa no sentido de entender o que é especificidade e regulamentar. Não sei se com tanta pressa. A outra lei que foi revogada, que não existe mais, porque a Lei 14.133 fala assim, não, mas nem é tão nova, né? Já tem 4 anos, né? Então não é mais nova. Então a outra lei que foi revogada, Tiossi, eu não vi essa correria para tantos regulamentos. Muitos municípios e o próprio estado aderiam ao que está na lei. E eu estou vendo, talvez, não no compasso adequado, uma correria muito grande para regulamentar um monte de coisas que a gente sequer tem opiniões lá formadas do TCU, doutrina está nascendo, você como um doutrinador, um cara que tem influência técnica na produção de licitações no tema, então muita gente ainda está engateando no entendimento de o que é norma geral, o que é norma específica, e a doutrina tem um papel fundamental. A doutrina, os tribunais, enfim, TCU e os tribunais de contas têm um papel fundamental na abertura, digamos assim, do leque de o que é geral, você vai efetivamente dar cumprimento, e das especificidades de cada ente subnacional. Mas efetivamente, direto ao ponto, como que a gente consegue trazer essa efetividade, como que a gente consegue simplificar as licitações no Poder Legislativo Municipal? Atuo com municípios muito mais voltados a câmaras há 20 anos, como a gente falou no iniciozinho. Eu gosto muito do entendimento de que o legislativo, com a autonomia que é peculiar dentro do próprio texto constitucional, ele entenda o que é norma específica para ele, com efeito interno, por exemplo, como a gente falou aqui nos bastidores um pouco, as atribuições do agente de contratação no legislativo, o sentimento que eu tenho é que eu materializaria ela através da espécie normativa de resolução, com aprovação do plenário, feito interno. Quando eu pensar, por exemplo, no conceito de bem de luxo, que eu quero dizer ao meu fornecedor que está fora de minha casa o que é bem de luxo para mim, é só um exemplo, eu materializo ali através da espécie normativa decreto legislativo, porque o efeito é externo. Então, aí vem uma outra dinâmica. E se eu quiser fazer uma lei municipal de licitações? Eu posso ter uma lei municipal.
Quem seria o legitimado ativo para propor esse projeto de lei? Só o prefeito? O legislativo também? Apenas a título de ilustração, para quem acompanha, tem um artigo do professor Vitor Amorim, só me fugiu o nome do portal que está hospedado, é um portal que ele gerencia de licitação. Me fugiu o nome aqui. Que ele trata da cronologia da elaboração do projeto de lei que converteu-se na Lei 14.133. É de autoria de um senador. Então, o legislativo teria legitimidade ativa para elaborar um projeto de lei que alcançasse o município. O prefeito também poderia fazer isso. Mas eu olho para a Câmara pensando em quê? Eu vou instrumentalizar o meu funcionamento interno com uma norma própria minha. Mas não fiz. Posso aderir do Executivo? Até pode. Mas o Executivo tem um processo de contratação muito maior do que a Câmara. Se o Executivo disser, o meu agente de contratação vai ser efetivo, você aderir e você não tiver, então eu tenho muito receio. Eu gosto muito das regulamentações próprias do Legislativo. E só para arrematar, o professor Vitor Amorim também tem uma doutrina que eu gosto muito em relação, ele faz uma analogia, Tiossi, ao decreto regulamentar com previsão constitucional lá do artigo 84, inciso 4 da Constituição, que legitima o poder executivo, aí vamos pensar o governador, o prefeito e presidente da República, a editar aquele chamado decreto regulamentar. Do texto constitucional, eu não consigo extrair a legitimidade, por exemplo, do presidente da Câmara Municipal, ou da Assembleia, ou do Tribunal de Justiça, ou do Tribunal de Contas, olhando para a Constituição, ele, por ato próprio, regulamentar uma norma. Agora, e eu estou gostando muito disso, confesso que nos últimos 1 ano ou 2 eu tenho colocado nos regimentos internos das câmaras municipais, que eu tenho tido a oportunidade de atualizar, a possibilidade, e aí utilizando aquele suporte constitucional de forma analógica, de o chefe do Legislativo, por ato próprio, editar um decreto também regulamentando a norma. Assim os presidentes de Tribunal de Contas têm feito, Tribunal de Justiça também tem feito. Então são peculiaridades que a gente vai começar a construir juntos dentro da dinâmica da evolução da nova lei, da nova velha. Vejam, e é extremamente relevante a regulamentação, porque as especificidades de cada instituição devem ser consideradas. A própria LINDB, que consta lá no artigo 5º da 14.133, traz lá no seu artigo 22 que os obstáculos e dificuldades reais do gestor serão considerados, seja em relação a um ato, a um processo, a uma norma administrativa, quais são as condicionantes, quais são as situações que culminaram naquela prática em detrimento de outras possibilidades. E veja, é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. O decreto do Executivo se aplica para o Legislativo? A autarquia, que é a administração indireta, ela está vinculada com o regulamento do Executivo? E a minha sugestão é que cada um tem o seu próprio regulamento. Até a autarquia, ela tem autonomia para trazer uma regulamentação específica através de uma resolução. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já publiquei nas minhas redes sociais, tem um acórdão do plenário onde legitima a autarquia dispor no regulamento de forma diversa do Executivo. Porque o Executivo tem uma estrutura. Um SAMAI, por exemplo, tem uma outra estrutura totalmente diferente. E daí aqui tem um servidor efetivo e aqui não tem um efetivo. Mesma coisa em relação ao Legislativo. Então é o momento do protagonismo a 14.133, com regulamentos próprios. Que é excelente a Lei 14.133 ter possibilitado o ente federado, não União, mas estados e municípios, entender a sua demanda. Essa questão que você falou do decreto do Executivo alcançar o Legislativo, nos eventos que eu tenho participado, o pessoal pergunta muito sobre isso, e eu já vi um decreto dizendo assim, do Executivo, essa norma se aplica ao Legislativo. Não sei como eles entenderam isso, né? A própria Constituição diz aí, cada qual toma conta de sua casa, né? Separação dos poderes, com harmonia. O Legislativo pode aderir a esse decreto? Até poderia, por um ato também editado por ele. E aí a gente volta àquilo que a gente falou há pouco. Fatalmente, a dinâmica da produção do Legislativo não tem nada a ver com o Executivo. Então, esse decreto do Executivo, o decreto por si, prefeito editou um decreto, não alcança o Legislativo, estou 100% com você, e as autarquias têm a sua possibilidade também de fazer uma regulamentação própria, sem nenhuma dúvida disso. Da mesma forma que eu venho recomendando há bastante tempo que prefeituras não devem seguir decretos federais, porque a realidade da União é bem distinta, dentro do próprio município, cada instituição precisa de uma regulamentação
específica. E o que tem que ficar muito claro também, o professor tem toda a expertise para discorrer sobre essa temática, é que um decreto federal ele não tem aplicabilidade em âmbito municipal. Eu vejo muito receio ali, seja do próprio jurídico de uma prefeitura, de um jurídico de uma Câmara Municipal. Tá, mas o decreto do governo federal dispõe dessa forma, eu posso dispor totalmente contrário? Sim. E essa insegurança mostrou. Felipe Dalenogari publicou um artigo agora no início, finalzinho de janeiro. Professor Felipe e professor, em conjunto o artigo, que fala justamente, Tiócio, da possibilidade de os demais entes subnacionais não aplicar o valor da dispensa como está posto em âmbito federal. Ou seja, eu não posso ir além, o meu limite está ali, mas eu posso trazer para menor. É uma regulamentação que vai depender muito de mim. O que é que eu entendo que seria interessante como limite para o meu município contratar por dispensa? Não posso ir além. Norma geral, limites, espécies de... Não posso criar um procedimento de pregão presencial debaixo d'água, não posso. É norma geral. Agora, as especificidades eu posso fazer. E eu acho que a gente precisa fazer. Só entender efetivamente qual é o ponto que eu devo trazer. Tá? O questionamento é, a gente precisa formar o pessoal, capacitar o servidor. Um ponto bem sensível da Lei 14.133, que eu gosto muito e que me parece que vai, o professor Jacobi falou isso certa vez, talvez não com essas palavras, vai meio que impor uma profissionalização da gestão. E a gente, você que está na área também há muito tempo, a gente percebe que aos poucos o gestor está se profissionalizando. Não é o gestor fazer curso de gestão pública, é entender a engrenagem, o funcionamento da máquina. Então, a Lei 14.133, quando ela fala em gestão de risco, plano anual de contratação, planejamento estratégico, ela meio que diz assim, ei gestor, você não vai fazer mais como você queria. Então, o plano anual de contratação, para mim, é uma ferramenta excelente de gestão, como uma base de potencializar a qualidade da gestão, que nasce no orçamento. Se eu planejo o que eu quero no plano anual, quando eu produzo a minha peça orçamentária, e esse ano é um ano importante para municípios, né? Esse ano tem o PPA, LDO e LOA. Se eu planejo o que eu quero, quando eu vou produzir o meu orçamento, a lei orçamentária, eu já tenho uma perspectiva do que eu quero, inclusive olhando para a minha programação eu vou saber valores, então eu vou conseguir alocar recursos nas dotações específicas para o que eu quero, no valor adequado para o que eu quero contratar. O PCA é uma ferramenta de suporte excelente para a elaboração da LDO e da LOA. Só que eles não fazem ainda PCA. Eles estão usando o ChatGPT, mas o PCA. ChatGPT é massa, mas se você não dominar o conteúdo, ele vai te passar a perna e você vai passar vergonha. Vejam, que tem que ficar muito claro que nos termos da 14.133 o PCA não é obrigatório. Tanto é que está lá no artigo 12, inciso 7. Sempre que elaborado na forma de regulamento. Isso. Então os municípios têm total autonomia para dispor no regulamento como se dará o PCA. E veja, não é condição para usar a lei, mas é algo que eu recomendo que todos façam como uma ferramenta estratégica, sistêmica, que evita o fracionamento de despesa, principalmente nas dispensas lá do artigo 75, inciso 1 e 2. Mas o PCA meramente formal, é melhor que ele não exista. Eu não tenho dúvida, com certeza. Então não vamos gastar energia e tempo só para falar que tem um PCA. Então já que vai fazer, vamos colocar energia para que seja realmente um documento para contribuir diretamente com as contratações. Os prefeitos, muitas vezes, rapaz, eu vivendo esse município há 20 anos, muitas vezes os prefeitos elaboram um projeto de lei orçamentária e solicitam 70% de crédito suplementar, 80%, na Bahia 100%. O que é que o cara fez ali? Eu fiz um orçamento e eu quero mexer em 100%, então o que é que está adequado? Não tem nada adequado. Então já passou da hora de brincar de ser gestor, a gente efetivamente precisa dar cumprimento. Eu digo sempre, Tiossi, que os municípios, por menor que seja, aquele pequeno de 1.800 habitantes, ele dispõe de recurso. A grande dificuldade, por menor que seja o recurso, é entre a cadeira e para onde vai o dinheiro. Ou seja, é o gestor que não se cerca, talvez, nem todos, mas a boa parte, não se cerca do profissional que vai efetivamente auxiliar ele no direcionamento do recurso. Eu vou ter dinheiro. Olha só, tem um município em Sergipe que em 2017, salvo engano, quando o prefeito assumiu, o município tinha um comprometimento de receita com folha de 79% da receita.
A Lei Complementar 101, popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, traz como limite máximo do máximo 54%, ele tinha 79%. E o pior é o seguinte, viu? Reduz. Se tirasse todos os efetivos, todas as funções gratificadas, todos os secretários, ele ficava em 68%. Concurso bota gente, ninguém faz avaliação de impacto, não tem planejamento. Então você tem 10 escolas no município, 200 serventes. Isso é ausência de quê? De planejamento, de programação, de análise de risco. Eu tenho que planejar a história. Então a Lei 14.133, eu estou gostando muito dela, porque eu tenho certeza que aos poucos aí a gestão vai melhorar e a entrega vai ser melhor e mais efetiva do gestor. Eu sou entusiasta da lei, eu digo que ela não é boa, que ela é muito boa, mas obviamente ela não é perfeita, mas em uma comparação objetiva com o que nós tínhamos, com o que nós temos, é um salto sem precedentes. Talvez o maior desafio seja a mudança cultural. Perfeito. Desapegar, eu venho falando, deixa adormecer tudo que tem de negativo com a 8666, é um novo tempo, é um novo momento. A nova lei, ela é leve, ela é dinâmica, ela agrega segurança jurídica, mas para isso o gestor precisa se posicionar. Você bem falou do PCA, questões estratégicas, e a famosa governança, está lá no artigo 11, dentre os objetivos, tornar um ambiente íntegro e confiável, atrair fornecedores, agregar toda essa seriedade nas contratações, porque afinal de contas, a lei só existe para que nós possamos ter uma sociedade melhor, uma melhor saúde, uma melhor educação, saneamento, cultura, lazer, segurança. Um contrato administrativo, ele gera emprego, renda, movimento, economia. Então a gente tem que acabar com esse negócio que é apenas uma relação entre público e privado e pensar na efetividade dessa legislação. Afinal de contas, o maior comprador do Brasil, do país, é o governo. Exato. Então a gente precisa olhar para a lei com bons olhos, desburocratizar o que precisa ser desburocratizado. A lei não é para causar embaraços. A gente precisa simplificar situações que são simples, né? E aí você, como conhecimento da matéria, sabe. Dentro de um processo de contratação, por exemplo, para aquisição de água, você não pode gastar mais com o processo do que o que você vai usar para comprar. Então, essa potencialização e a sensibilidade do gestor de entender que muitas vezes você simplificando o processo, porque o pessoal pensa que gastar dinheiro, que o custo é dinheiro. Sim. Não é só dinheiro, é o tempo do servidor. Com certeza. Tem que ter uma série de fatores nesse conjunto que impõem a despesa, que não é só financeira. Isso é física, intelectual e por aí vai. Com certeza. Menos é mais. Com certeza. Veja, o prefeito me ligou recentemente, e isso se aplica diretamente para as câmaras, porque ele falou, estou fazendo comprinha de R$900, de R$2.500, com estudo técnico preliminar, com parecer jurídico, publicando o aviso de dispensa com 3 dias úteis, dispensa eletrônica, uma série de requisitos de habilitação. Falei, prefeito, não precisa de nada disso. Contratação direta, o ETP não é obrigatório. Parecer jurídico, a gente pode dispensar com base no 53, parágrafo 5º. A publicidade dos 3 dias é preferencialmente, não é obrigatório. Dispensa eletrônica não tem previsão na 14.133. Só de papel ele gasta mais de R$900, se for só papel. O molho tá mais caro do que o peixe. Não existe isso, pô. Exato. Então veja, burocratizar isso. Com um bom regulamento, adotando as técnicas, e daí tá aqui, ó, livro de cabeceira para você que é do Legislativo, você consegue simplificar as licitações aí na sua Câmara Municipal. Professor, qual mensagem final você deixa aí para o nosso público? Ponto principal, busque uma boa consultoria, treine os seus servidores, que seguramente você vai conseguir implementar políticas públicas e realizar boas contratações. Onde o nosso público te encontra? Quais são suas redes sociais? @DaniloPFalcão é meu Instagram. Muito bom. Já aproveita, segue aí também CEAP Brasil, Pregoeiros Summit, TIOSCast. Já pega esse link agora, compartilha com a primeira pessoa que veio na sua mente, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai simplificar as licitações aí da sua instituição. Meu muito obrigado e até a nossa próxima edição do TIOSCast. Valeu!